ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você vai encontrar mais de 400 programas que foram produzidos nos últimos anos. Hoje nós vamos debater o tema expropriação extrajudicial imobiliária. E para isso nós convidamos o advogado Bartolomeu Alves da Silva, ele que é especialista nesta área, também tem especialidade na área de direito previdenciário. Ele é autor do livro Revisão de Benefícios do INSS e vai nos falar o que vem a ser a expropriação extrajudicial imobiliária. Doutor Bartolomeu, tem uma diferença entre o sistema financeiro da habitação e o sistema de financiamento imobiliário. Eu gostaria que o senhor explicasse esses dois sistemas, porque tem muita gente que está perdendo os seus imóveis Brasil afora sem poder se defender. Primeiro, é interessante que quem está em casa saiba bem, fique bem definido o que significa um financiamento e outro financiamento. As pessoas estão acostumadas com aquele financiamento pelo sistema financeiro da habitação, que ele entra com uma ação de depósito em juízo e fica discutindo as prestações, mora 5, 10 anos e no fim, ou ele sai do imóvel, ou ele não sai, não importa. No fim, ele não leva prejuízo. Pelo sistema financeiro imobiliário, que é uma lei nova que nasceu em 1997 no governo Fernando Henrique, as pessoas, os bancos, eles estão tomando as propriedades desses mutuários, vamos chamar, na verdade eles são fiduciantes perante essa lei, mas para ficar mais fácil o entendimento, vamos chamá-los aqui de mutuários. Então, os bancos, eles estão tomando centenas e centenas de propriedades todos os dias. Se você pegar jornais de todas as cidades do Brasil que tenham jornais, você vai ver publicações de leilões judiciais que os bancos estão tomando desses mutuários, sem passar pelo crivo da justiça. Uma expropriação extrajudicial que começa no banco, vai para o registro de imóveis, consolida a propriedade em nome do banco e o proprietário desse imóvel já perdeu a propriedade, quer seja rural, quer seja urbana, já acabou o sonho da casa própria. Agora, doutor Bartolomeu, essa questão da alienação fiduciária, ela é muito comum no setor de automóveis, de veículos. Esta lei não é uma lei assim tão nova, já tem quase 20 anos. Ela é uma... Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997. Mas como é que as pessoas caem nessa lei, fazem um financiamento e depois acabam perdendo os seus imóveis? Veja só, a diferença do sistema financeiro imobiliário, que é o que nós estamos tratando agora, para o sistema financeiro da habitação, é praticamente nenhum. O tomador desse empréstimo, ele não vai perceber. Primeiro, o contrato de financiamento pelo sistema financeiro da habitação, ele é assinado dentro de uma agência bancária, geralmente é a Caixa Econômica Federal. Ele comparece à agência da Caixa e assina o contrato de financiamento. Esse sistema financeiro pelo sistema financeiro imobiliário, ele é feito uma escritura pública no cartório. O banco vai lá e assina, o proprietário do imóvel, que vai tomar a garantia, vai tomar o empréstimo, ele está comprando e financiando aquele imóvel, ele vai fazer uma escritura no cartório. Não é, o sistema já é diferente. O sistema financeiro da habitação, ele pode fazer um parcelamento em 300 meses, vamos dizer. O sistema financeiro imobiliário também faz em 300 meses. Agora,
Quanto mais longo esse prazo de empréstimo, mais arriscado se torna para o fiduciante, para o mutuário. Porque no momento da vida dele, ele pode fracassar, pode ter um problema de saúde, pode ter um problema de desemprego, e ele inadimplir. Se ele inadimplir 3 parcelas, já é suficiente para começar o processo de expropriação, porque ele pede para o banco que emita um boleto para ele pagar, e o banco já vai somar esse boleto da segunda parcela com o boleto da primeira, ou da terceira com a segunda e da primeira, que vai ser expedido por uma central, vamos dizer assim, lá em São Paulo, que a maioria dos bancos são de fora, e esse boleto nunca chega. E nunca chega. E ele vai ficando folgado, achando que o banco está resolvendo o problema dele. Na verdade, o banco já está delegando para o registro de imóveis essa competência de começar o processo de expropriação. Aqui eu quero chamar a atenção o seguinte, uma falhazinha que o banco comete nesse início de processo. Essa notificação que o registro de imóvel faz para o mutuário, ele deve ser feito pessoalmente, receber a assinatura do mutuário na notificação. Em geral, por comodismo, por falta de questionar na justiça, os bancos não fazem, tem a primeira falha. A outra falha que acontece é lá na fase do leilão, que nós vamos chegar até no final da matéria. Mas, depois que ele inadimple a primeira, a segunda prestação, se torna praticamente impossível ele quitar esse valor. Por que é impossível? Porque o banco ele não tem mais interesse. Aquele gerente que fez o empréstimo para ele já começa a se esquivar perante esse mutuário. E os juros são elevados também? Sim, os juros são elevados. Porque essa carga, na hora que o registro intima ele para pagar, ali já tem um juro capitalizado de mês a mês, que é muito violento. Eu gostaria que explicasse o juro capitalizado e o juro do sistema financeiro da habitação. É diferente? É bem maior? É diferente. Vamos dizer que o juro capitalizado é como o juro do empréstimo do cheque especial, que ele somatiza, o juro especial, do cheque especial, ele é somatizado dia a dia. Esse juro, ele é somatizado mês a mês, ele é muito violento. A gente tem dito o seguinte, que na hora que o mutuário ele assina um contrato de financiamento pelo sistema de fidúcia, ele está recebendo uma isca envenenada sem ele perceber, e ele vai sentir esses efeitos depois. Normalmente, doutor Bartolomeu, são, por exemplo, imóveis que têm finalidade comercial ou tem habitacional também? Não, ele serve para os imóveis comerciais e residenciais, imóveis urbanos e rurais. Essas pessoas que passam por esses processos, geralmente são pessoas simples. Tem aqueles empresários e tem aquelas pessoas simples. A gente tem conversado com pessoas que não têm dinheiro para bancar o processo. Então, era a única propriedade, o único bem que eles tinham era essa propriedade. Agora, como é que fica a garantia do empréstimo, doutor Bartolomeu? É o próprio imóvel que garante aquele empréstimo que o cidadão fez por esse sistema? O tipo de garantia é parecido, é quase igual do sistema da habitação. Então, a garantia é essa, ele toma um empréstimo, inadimple, fica 3 meses sem pagar, por exemplo, aí com a somatória do processo de expropriação aí vai se acumulando para 6 meses, para 10 meses, para 1 ano, vamos imaginar. Aí vem a somatória de encargos, se é um apartamento já vai ter taxa de condomínio, vai ter imposto, vai ter aquelas despesas de notificação do cartório, vai ter as despesas de uma empresa, muitos bancos, eles usam empresas para fazer esse tipo de trabalho. Então, tem a capitalização do juro, tem o crédito principal, enfim, torna-se uma dívida que depois, quando ele é notificado para pagar, ele tem 15 dias para comparecer ao registro de imóveis com dinheiro na mão, porque o registro... Pagar tudo que deve. O registro não aceita cheque, ele tem que pagar em dinheiro, e a soma dessa dívida é tão alta que ele não consegue pagar. Se torna impossível para ele, porque é um indivíduo que já está fraco, que já é inadimplido porque não podia pagar. E o banco também, ele não tem mais interesse de receber, porque ele sabe que vai mandar esse imóvel para o leilão e ele vai ser arrematado por 50% do valor da real avaliação do imóvel. Agora, doutor Bartolomeu, vamos imaginar que a pessoa fez um financiamento de 10 anos e ela pagou 9 anos, ela atrasou 3 prestações, ela corre o risco de perder aquele imóvel? Olha, a gente não tem jurisprudência que diga que ele pagou 70%, 80%, ele está garantido em discutir e pagar o restante, não. Tem outro detalhe. Quando ele faz esse contrato de financiamento com o banco,
o banco tem a escritura na mão, é uma lei tão garantidora para o sistema bancário que o banco, ele coloca esses créditos imobiliários para uma empresa securitizadora. Essa empresa, ela trabalha no sistema mais ou menos no sistema são os certificados de crédito imobiliário que são colocados no mercado. Então, por trás de uma vendinha simples, de uma propriedadezinha rural urbana simples, há uma cadeia de consumo tão sofisticada que só uma lei muito favorável aos bancos poderia garantir tudo isso, essa remuneração de tantas outras pessoas que vão entrar nesse polo, nessa rede. Emite-se certificados de recebíveis imobiliários. Essa entidade, que é uma entidade específica para fazer essas operações, ela coloca esses títulos na Bolsa de Valores, na Bovespa, ou nas corretoras de valores, e será colocado no mercado de ações para os investidores. Então, você veja que é uma cadeia de consumo altamente sofisticada, suportada por um indivíduo lá que perdeu uma propriedade no meio urbano ou no meio rural, muitas vezes a propriedadezinha é a única coisa, 50, 100 mil reais. Agora, doutor Bartolomeu, me parece que essa crise que o Brasil está vivendo e que outros países já viveram, começou em 2008, ela foi gerada nos Estados Unidos por um sistema semelhante, que era o das hipotecas. Isso aqui é quase que nem um sistema hipotecário? Como é que funciona esse sistema? O histórico da lei de fidúcia vem dos Estados Unidos, que é uma nação avançada, é uma nação que conhece de seus direitos, do mercado asiático e do mercado europeu. Então, eu acho que o Brasil não está amadurecido para suportar uma lei dessa natureza. Essa lei ela foi feita dentro do sistema bancário e levada para ser aprovada no Congresso. Então, bancos oficiais que fazem a operação escorada na lei de fidúcia, eu acho que tinha que ser reprovado por uma lei do Congresso Nacional. Mas a Caixa Econômica, Banco do Brasil, fazem operações nessa área também? Eu fiquei surpreso de saber que os bancos oficiais praticam esse tipo de ilegalidade. Depois, na fase do leilão, eles cometem também irregularidades. Agora o senhor está falando como advogado já. Por quê? Para defender as pessoas. Porque a lei ela produz aí uma travazinha que o leilão deve ser realizado dentro de um período curto a partir da consolidação. O que é a consolidação? É quando ele não paga, passou pelo processo expropriatório, o banco consolida a propriedade em seu nome. Dá baixa no vínculo da fidúcia e torna a propriedade já de propriedade do banco, o imóvel de propriedade do banco. A partir daí, ele tem um prazo restrito para fazer o leilão. Mas acontece que ele coloca no leilão e não vende. Aí muda de leiloeiro e não vende. Aí tem uma falhazinha. E outra falha, como eu me referi lá no começo do processo. E, por desconhecimento, a gente não vê esse credor hipotecário ser questionado em juízo. Agora eu quero trazer para você também uma alertazinha para aquele cidadão que está vivendo esse problema. Ele atrasou a primeira, segunda prestação, terceira prestação. Ele deve procurar a justiça, fazer o depósito em juízo para fazer com que o banco, o credor hipotecário, ele aceite o pagamento para ele se livrar desse processo de expropriação. Ele é cruel, é violento e é rápido. A prática é que os bancos depois eles ficam torcendo para que as pessoas não atrasem a prestação. Quando atrasou, eles vão lá, tomam o imóvel e depois revendem. Depois revende. Porque para o banco, imóvel não é sua mercadoria de consumo. O banco precisa de dinheiro. Então, você vai ver que esses leilões eles se concentram no estado de São Paulo, em Porto Alegre, Belo Horizonte, enfim. Eles comandam os leilões dos bancos em todo o país. Mas não é somente os bancos que produzem esse tipo de negócio. As consórcios podem produzir, podem realizar esses negócios. Consórcios, assim, cooperativas, bancos e qualquer entidade, qualquer empresa que se filie e se enquadre nos requisitos do Sistema Monetário Nacional, que atenda às exigências do Bacen. Agora, qual é a posição da Justiça em relação a isso, doutor Bartolomeu? Pelo que o senhor está falando, as pessoas estão perdendo as suas propriedades, muitas vezes são enganadas na hora do financiamento, porque a pessoa não tem o dever de saber a diferença entre o sistema financeiro da habitação
e esse sistema financeiro imobiliário. A respeito daquela falha que existe do banco na notificação do mutuário lá no comecinho, dizendo para ele, venha pagar as prestações atrasadas, você vai ter 15 dias para se defender, para trazer, pagar e a gente eliminar o problema. Lá tem uma falha. Nem sempre os bancos, nem todo, não é 100% que ocorre essa falha, mas acontece essa falha do mutuário não ser notificado pessoalmente, mas por comodidade, o registro de imóveis, o próprio banco, ele faz uma publicação no diário, em qualquer jornal de circulação por 3 dias e ele acha que o problema está resolvido. Não, eu encontrei jurisprudência no STJ que reprime esse tipo de comportamento. Com relação à data do leilão, eu não achei nenhuma jurisprudência. Eu tenho aqui a primeira ação judicial que nós propusemos aqui na Vara Civil de Curitiba e eu estou esperando a decisão. Eu estou questionando a data do leilão aqui, desse aqui. Tem um prazo tem que um a lei prazo. estabelece. Eu quero ver como é que a Justiça vai se pronunciar aqui e como vai se pronunciar o TJ e o STJ em cima dessa matéria, porque a ilegalidade pelo banco foi cometida. Nesse caso, sim. Agora, doutor Bartolomeu, me parece que isso é a institucionalização da agiotagem. Essa lei que prejudica muito os mutuários, as pessoas que às vezes compram um imóvel e depois chegam lá e não sabem que fizeram o financiamento por esse sistema financeiro imobiliário. Acham que estão fazendo pelo sistema financeiro da habitação. Se você perceber, antigamente existia muitas reclamações de agiotas que emprestavam dinheiro e recebiam propriedade. Pode perceber que nunca mais você ouviu falar disso. Por quê? Porque essa agiotagem se tornou oficializada pelos bancos. Hoje, quando o camarada quer emprestar dinheiro, ele não vai naquele agiota lá da rua X e entregar a propriedade, receber o dinheiro, depois ele não pode pagar. Pode perceber que esse negócio desapareceu do nosso contexto social. Certo. Passou a ser aplicado pelos bancos, de forma oficializada. Então quando Entendeu? a gente vê aquele anúncio, refinancie o seu apartamento que você vai receber tantos de recursos aí para os teus negócios, é por esse sistema? Olha, os bancos existem hoje até corretores batendo na porta das pessoas oferecendo esse tipo de financiamento. Quando eles veem uma construção, quando eles estão no dia a dia, de porta em porta, angariando mutuários para fazer esse tipo de empréstimo, de financiamento. Para depois tomar o imóvel. Para depois tomar o imóvel. Então, virou uma agiotagem realmente oficializada por uma lei violenta que eu acho que o brasileiro não está preparado para suportar um tipo de... Agora, vamos imaginar que a pessoa perdeu o seu imóvel, ele não se defendeu. Isso é feito tudo no aspecto extrajudicial, ou seja, no cartório de registro de imóveis mesmo. Certo. E daí? A pessoa tem um prazo para sair? Como é que fica essa situação? Veja o teor da lei. Ele diz que quando o mutuário inadimple 3 parcelas, ele já deve pagar aluguel para o credor hipotecário. Veja só. Tem que pagar aluguel Veja ainda. só, a lei prevê. Mas o credor hipotecário, vamos imaginar aquele banco que emprestou, ele não tem interesse que você saia do imóvel hoje. Por quê? Porque alguém vai apedrejar o imóvel, vai invadir. Entendeu? Então o banco ele mantém você no imóvel até a data do leilão. Ocorreu o leilão, o adquirente, esse arrematante, ele entra na justiça com liminar e retira o indivíduo dentro de 60 dias. A lei prevê 60 dias para retirar o indivíduo do imóvel. Então, a lei violenta, ela não podia existir nos termos que ela está. Ela devia ter sido reajustada, ela devia ter sido readequada, ter sido reformulada no futuro, diante dos malefícios que ela causa. Eu acho que o Congresso podia ser alertado nesse sentido, Jorge. Agora, doutor Bartolomeu, me diz uma coisa. Nessa fase extrajudicial, a pessoa pode se defender lá no cartório ou não tem jeito? Porque eles chegam a fazer um processinho ou é só uma notificação extrajudicial? O cartório? Não, o mutuário, aquele que emprestou dinheiro, quando ele é notificado de que ele está devendo, ele tem que pagar, se ele não pagar, ele pode fazer algum tipo de defesa ali ou não tem? Ali não tem. Ele teria que propor uma ação de depósito em juízo, para ele purgar essa mora e ele poder trazer o banco a um local que ele possa se encontrar com o banco, porque a dificuldade do indivíduo é saber quem é do banco ali que vai receber, porque aquele gerente que fez o empréstimo para ele não recebe aquela parcela, aquilo ali depende da matriz lá em São Paulo. Foge. Depende daquela entidade, vamos dizer assim, Banco
banco americano, banco X, ele tem uma outra empresa por trás que ele faz essa operação, já não é aquele banco, ele opera ali para o cliente, mas ele não resolve o problema ali dentro. Então, ele já decisão, vendeu aqueles créditos. essa decisão ela vem de fora, de uma matriz, que você nunca encontra a pessoa certa para você ajustar o negócio. Então, o agente, o mutuário, ele teria que entrar com ação na justiça para a justiça intimá-lo e ele se encontrar com a pessoa e poder discutir ali, o juiz intermediar uma decisão, um acordo e ele continuar com o imóvel dele. Agora, por esse sistema, até quantas parcelas, por exemplo, um banco desses pode financiar uma casa própria ou mesmo um escritório ou um imóvel rural? Eles financiam até quantas parcelas? Olha, eles podem financiar 300 parcelas. Agora, quem faz uma transação dessa em 10, 20 parcelas, está correndo um alto risco. Quem faz em 300 parcelas, o risco é bem maior. Mas o prazo de financiamento é você que escolhe. A forma de pagar é você que escolhe. Você comprou, por exemplo, uma propriedade de 300 mil reais. Você vai pagar em 300 parcelas de R$1.000, certo, num prazo delongado. Vamos imaginar que esse financiamento aí ele vai para 380 mil reais ou mais até. Então o banco, o que é que ele faz? Ele faz um contrato com essa empresa de securitização, vende esses créditos para eles transformam em certificado de recebíveis imobiliários, coloca na Bovespa, como eu falei no começo do programa, e transforma em títulos de debêntures, vamos dizer assim, são títulos de crédito. Então, a lei ela é muito garantidora para essa cadeia de consumo de pessoas que estão se beneficiando de lucros. A lei, no começo, no sentido, na raiz, ela é muito garantidora desse resultado final, porque esse debênture lá na frente, ele pressupõe ativo em dinheiro. Então, a lei ela não podia ser aplicada nos termos que ela está. Outra coisa, quando ocorreu o leilão hoje, o banco tem 5 dias para depositar na conta do mutuário a diferença, o sobejo que é chamado. 5 dias. Sobrou 10 mil reais, o imóvel valeu 100, foi arrematado por 100 mil reais, a dívida era 90 mil reais, sobrou 10 mil reais. Então, o banco tem 10 dias para depositar na conta do mutuário essa diferença. A meu ver, o banco tinha que depositar e fazer uma notificação para o mutuário e dizer, olha, estamos depositando na sua conta 10 mil reais hoje de sobejo. Para ele saber que ele está sendo depositado, para ele ter consciência. Porque lá no STJ, na hora que ele vai fazer a defesa dele, o banco vai alegar, não, ele recebeu os 10 mil reais e ficou calado. Mas ele pode também não estar sabendo que esse dinheiro foi depositado na conta dele. Então, haveria de ser acompanhado de uma notificação que o dinheiro foi depositado. Agora, você não acha que é uma falha? Sim, claro. Mas agora, doutor Bartolomeu, de um modo geral, é sempre ainda, se for vendido por um valor abaixo daquilo que é a dívida com o banco, o banco ainda pode cobrar do mutuário? Não. Ele tem que ser vendido. Uma dívida tem que se igualar com a outra. Se não houve sobejo, se vende a propriedade pelo preço da dívida. Quer dizer, se o banco vender a menos, ele que fica com o prejuízo nesse caso? Ficaria com o prejuízo. Mas você há de considerar que essa dívida ela tem uma série de vícios uma série de vícios somatizados em cima dessa dívida, como encargos, como juros. Quer dizer, eles acrescentam uma juros série capitalizados, de valores que... correção monetária, encargos, essas despesas de notificações, enfim, escrituras, tem uma série de somatórias de encargos aí que criam uma gordura em cima dessa dívida. Então, o banco, na verdade, não perde. Agora, o reajuste dessas prestações, neste caso, do sistema financeiro imobiliário, é anual da prestação? Como é que é feito o reajuste dessas parcelas? O reajuste é de acordo com a lei. Tudo de acordo com o contrato que a lei prevê. A lei aqui diz que você pode fazer o contrato e colocar as condições do financiamento no contrato. E você pode pôr o reajuste mensal, por exemplo, se for o interesse do banco? Normalmente eles fazem o reajuste anual.
O reajuste é de da acordo... parcela. O reajuste é de acordo com a parcela. A parcela já vem mais ou menos prefixada. Você já vai saber mais ou menos quanto que vai ter de pagar. Ela já vem mais ou menos prefixada. Porque ali já foi embutido o juro e correção monetária. O que se acresce na sequência são os encargos, as taxas, encargos e essas outras despesas que giram em torno da expropriação. Não, mas se eu fizer um financiamento em 300 meses, eu já sei a primeira e a última parcela ou não? Você já tem prefixada a parcela que você vai pagar. Certo. Os acréscimos diferentes, o aumento, esse aumento maior, são os encargos que giram em torno da parcela. Correto. Aí Você faz um financiamento de veículo, você já sabe quanto você vai pagar. Certo. Entendeu? Você já sabe o número de parcelas e a quantidade que você vai pagar. É mais ou menos o mesmo sistema, então. O sistema é o mesmo. Então, nós entrevistamos neste primeiro bloco de Gestão Pública em Debate o Dr. Bartolomeu Alves da Silva, ele que é advogado, e o tema foi expropriação extrajudicial e imobiliária. Dr. Bartolomeu, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos e também dos nossos assinantes. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da Editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita às pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional
com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E também você poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará os mais de 400 programas que nós já produzimos nesses 9 anos aqui do curso de Gestão Pública. Neste segundo bloco, nós vamos debater a vigilância sanitária. E para isso nós convidamos o Dr. Luiz Armando Hertal, ele que é diretor da Vigilância Sanitária aqui de Curitiba, farmacêutico, ele é especializado em saúde pública, ele já foi diretor adjunto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Dr. Luiz Armando, eu gostaria que inicialmente o senhor nos apresentasse como é a estrutura da vigilância sanitária no Brasil. Porque nós ouvimos falar da Anvisa, que é um órgão nacional, daí me parece que os estados também têm os seus órgãos de vigilância sanitária e os principais municípios também têm o órgão de vigilância sanitária. Então, eu gostaria que o senhor nos falasse dessa estrutura para que os nossos assinantes, os nossos alunos, entendessem como funciona esse sistema. Certo. A vigilância sanitária ela faz parte do Sistema Único de Saúde no Brasil. Ela é organizada na mesma estrutura do Sistema Único de Saúde, nas 3 esferas de governo. Então, a esfera federal, na esfera federal nós temos o Ministério da Saúde, no caso do SUS, e no Ministério da Saúde a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a coordenadora na esfera federal do Sistema de Vigilância Sanitária.
Qual é a atividade da Anvisa? A atividade da Anvisa principal é a definição da política de vigilância sanitária para o país e algumas atividades que são inerentes a ela. Por exemplo, o registro de medicamentos, a autorização de funcionamento de empresas, a certificação de boas práticas de fabricação para as indústrias de medicamentos e outras atribuições, como a vigilância, por exemplo, sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Isso é atribuição da esfera federal, no caso do Sistema de Vigilância Sanitária, pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No caso dos estados, na esfera estadual, nós também temos nos 26 estados e no Distrito Federal as vigilâncias sanitárias estaduais, que também têm esse papel de elaboração da política do Estado, né, para a vigilância sanitária e de coordenação das atividades de vigilância sanitária no seu estado, em cada um dos estados. Já a execução das ações de vigilância sanitária, quer dizer, transformar essas políticas em ações concretas, isso está a cargo dos municípios. Então, cada município do Brasil pode estruturar a sua vigilância sanitária municipal e essa vigilância sanitária municipal vai ser a responsável pela execução das ações de vigilância sanitária naquele território do município, né? Essa execução das ações, então, é feita pelos municípios, sempre com atividades de inspeção sanitária, de monitoramento de produtos e de serviços e de ações educativas. Agora, doutor Luiz Armando, por exemplo, vamos imaginar num determinado município que tem lá um frigorífico. Nós, quando compramos algum produto de origem animal, tem lá aquele CIF, Serviço de Inspeção Federal. Sim. Esse serviço ele está vinculado à vigilância sanitária ou não? Não, o Serviço de Inspeção Federal, assim como os serviços de inspeções estaduais, eles são do Ministério da Agricultura, que tem a competência de garantir e de verificar a qualidade dos produtos de origem animal. Qual é a atribuição da vigilância sanitária dos municípios nesse caso? Esses produtos devidamente liberados e registrados pelo Ministério da Agricultura ou pelas secretarias estaduais de agricultura e que tenham CIF ou o serviço de inspeção estadual, eles podem ser comercializados em supermercados, em açougues, né, e nas casas, em restaurantes, etc. Qual é a função da vigilância sanitária do município? É verificar se as carnes, os produtos de origem animal comercializados têm a garantia de que foram inspecionados pelos serviços da agricultura. Então, quando a vigilância sanitária vai num supermercado, ou vai num restaurante, ou vai num açougue, ela verifica a procedência. Se aquela carne tem a procedência garantida pela inspeção federal ou pela inspeção estadual, essa carne está apta para o consumo humano. Se a vigilância sanitária do município vai num determinado estabelecimento e aquele estabelecimento não tem o registro da origem daquela carne ou daquele produto de origem animal, isso quer dizer que aquela carne ou aquele produto é clandestino. Ele não tem uma garantia de origem, ele não passou por uma inspeção dos veterinários da agricultura. Isso quer dizer que aquela carne pode estar imprópria, ou aquele produto de origem animal pode estar impróprio para o consumo humano. E aí a vigilância sanitária, então, pode inclusive, com base na legislação sanitária e nas normas estabelecidas e regulamentos, fazer inclusive a inutilização desta carne ou desses produtos de origem animal, como por exemplo leite, queijos, iogurtes, etc. O senhor falou que os municípios podem criar o seu serviço de vigilância sanitária. E aqueles pequenos municípios do interior que muitas vezes não têm condições de criar, quem é que faz essa vigilância dentro do território desses municípios? Isso. Pelo Sistema Único de Saúde, todos os municípios do Brasil poderiam ter a vigilância sanitária. Acontece que nem todos têm realmente estrutura para isso. Os grandes municípios, basicamente, todos têm uma equipe de vigilância sanitária. Alguns pequenos municípios podem não ter,
Mas aí o Estado, através das suas regionais de saúde ou da própria Secretaria Estadual de Saúde, faz esse complemento de ação. Então acaba desenvolvendo ações de vigilância sanitária em complemento à ação dos municípios que não têm esse serviço estabelecido. Quem são os profissionais da vigilância sanitária? São profissionais de nível superior ou pode ter profissionais de nível médio? Nós temos profissionais tanto de nível superior como de nível médio na vigilância sanitária do Brasil. Geralmente, as equipes de vigilância sanitária são formadas por farmacêuticos, médicos veterinários, nutricionistas, enfermeiros, mas nós temos muitos técnicos de nível médio trabalhando na vigilância sanitária no serviço de inspeção. Geralmente, para uma equipe de inspeção ser formada, se procura formar uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, para uma inspeção num hospital, geralmente se faz a inspeção no hospital com um enfermeiro, com um farmacêutico, com um nutricionista. Quando se vai fazer uma inspeção numa indústria farmacêutica, se procura fazer com um farmacêutico ou com um engenheiro, dependendo do tipo de estabelecimento que se vai inspecionar. Mas as equipes são geralmente equipes multidisciplinares e mescladas entre técnicos de nível superior e técnicos de nível médio. Uma outra questão, Dr. Luiz Armando, diz respeito aos estabelecimentos que são fiscalizados, ou seja, até para funcionar eles dependem de um laudo da vigilância sanitária. Pega desde uma lanchonete a um hospital, como o senhor disse, uma fábrica de alimentos, ou podemos assim dizer, qualquer órgão, qualquer estabelecimento que lide com alimentos, com a saúde das pessoas, todos eles são objeto de inspeção por parte da vigilância sanitária? Sim, a legislação sanitária ela estabelece que os estabelecimentos de interesse da saúde, eles devem ser licenciados para o funcionamento. Então, no caso, por exemplo, das indústrias produtoras, no caso, as indústrias produtoras de medicamentos, de cosméticos, de saneantes, que são os produtos de limpeza. Inclusive cosméticos? Também. Inclusive cosméticos. Produtos de limpeza também? Produtos de limpeza também, por exemplo, detergentes, sabão, desinfetantes. Né? Essas indústrias, elas precisam de uma autorização de funcionamento, que é dado pela Anvisa na esfera federal. Mas a licença sanitária para o funcionamento no município é dada pela Vigilância Sanitária Municipal. E essa inspeção ela deve ser feita previamente ao funcionamento da empresa. Os hospitais, instituições de longa permanência para idosos, clínicas médicas, clínicas odontológicas também precisam da licença sanitária para o seu funcionamento. E também precisam que sejam realizadas inspeções prévias para o seu licenciamento. Depois dessa licença inicial, durante um período de tempo, a vigilância sanitária vai fazer a renovação da licença sanitária. Então, alguns municípios estabeleceram períodos de tempo de acordo com o grau de risco dos estabelecimentos. Por exemplo, hospitais, restaurantes, farmácias, que são estabelecimentos que têm um grau de risco maior, a licença sanitária deve ser renovada, por exemplo, anualmente. Então, todo ano, a licença deve ser renovada e, portanto, esses estabelecimentos vão passar por uma inspeção anual, no mínimo. Alguns estabelecimentos com menor risco, aí podem ter, por exemplo, um prazo maior para a renovação da licença, 2 anos ou 3 anos, dependendo do risco que eles têm. Isso envolve, digamos, todas as áreas em que a saúde humana possa ser afetada, até água mineral, por exemplo? Sim, a licença para a exploração da água mineral é do Departamento do Ministério de Minas e Energia. Certo. Mas a comercialização da água passa pela fiscalização da vigilância sanitária também. Então, o comércio, a distribuição e o comércio da água mineral passa por uma análise da vigilância sanitária também. Dr. Luiz Armando, nós estamos vivendo um período no Brasil que temos algumas doenças endêmicas e verdadeiras epidemias, como é o caso, por exemplo, da dengue, de outras doenças. Aqui em Curitiba nós temos o ataque da aranha marrom,
algumas cidades têm o problema do escorpião. Isso tudo também é atribuição da vigilância sanitária ou não? Sim, isso também dentro do... Quando a Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, estabeleceu as atribuições da vigilância sanitária, ela estabeleceu da seguinte forma, que a vigilância sanitária deve cuidar de diminuir, eliminar ou prevenir riscos à saúde humana, decorrentes de produtos, serviços, do ambiente, inclusive do ambiente do trabalho. Então, dentro dessa definição de vigilância sanitária, cabe uma série de ações, seja ações ambientais, como por exemplo se falou em relação à água para o consumo humano, mas também para o controle de vetores. Então, o controle da dengue, da leptospirose, da raiva ou de situações específicas, como é o caso da aranha marrom ou de escorpiões, também estão dentro deste leque de atribuições da vigilância sanitária estabelecidos pela Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde. Agora, uma outra questão que principalmente nas grandes cidades nós temos encontrado aquelas pessoas que acumulam coisas, animais, os chamados acumuladores. Como é que o senhor define esse fenômeno e por que as pessoas agem assim e quais os riscos que isso causa à sociedade num todo? Esse é um problema muito novo na sociedade brasileira, principalmente nas grandes cidades. Aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos aproximadamente 200 acumuladores cadastrados pelo serviço público, seja a assistência social, seja a vigilância sanitária, ou seja o meio ambiente. Juntando esses nossos cadastros, nós chegamos a um número de aproximadamente 200 acumuladores, seja acumuladores de objetos diversos, ou seja acumuladores de animais, ou acumuladores de objetos e animais. Geralmente, os acumuladores podem apresentar algum tipo de problema relacionado à saúde mental. Então, a abordagem dos acumuladores, ela deve ser muito cuidadosa, ela deve ser multidisciplinar também, deve ter vários profissionais, não só a vigilância sanitária, mas os departamentos de saúde mental das prefeituras, as secretarias de meio ambiente e a ação social. Por quê? Porque o acumulador, ele causa um problema social porque geralmente o acúmulo de objetos acaba incomodando a comunidade, os vizinhos, os moradores do bairro. Por quê? Porque quando se acumula muita coisa, se acumula também restos de comida, etc. E isso junta vetores, insetos, baratas, moscas, pernilongos, etc. Também o acúmulo de animais, geralmente os acumuladores, eles têm um número elevado de animais, de 20 acima, né? De 20 animais acima, seja gatos ou cães, geralmente. Né? E isso também acaba gerando uma dificuldade no cuidado desses animais. Muitas vezes a gente encontra maus tratos desses animais. E isso causa também problema de mau cheiro para os vizinhos. Né? Então, nós temos um problema ambiental, pelo acúmulo de lixo, ou de substâncias, de objetos e de animais. Um problema social, porque isso acaba incomodando a comunidade onde aquela residência está situada. E também um problema de saúde pública, porque uma casa com muitos objetos acumulados, um quintal, um jardim com muitos objetos, pode ser origem de focos de dengue, pode ser um lugar de propagação de vetores, como ratos e baratas. Enfim, é um problema complexo que tem que ser tratado de forma complexa, né, e de forma intersetorial pelas instituições públicas. Agora, doutor Luiz Armando, nessa pesquisa, pegando o caso específico de Curitiba, vocês têm o perfil dessas pessoas? São pessoas mais pobres, pessoas de classe média, ou tem de todos os níveis? Essa foi uma surpresa desse levantamento que a gente fez no caso dos acumuladores. Por exemplo, no caso de Curitiba, esses 200 acumuladores, eles não estão distribuídos em lugares específicos da cidade. Eles estão distribuídos na cidade praticamente como um todo. Não existe classe social específica também. Nós encontramos acumuladores em bairros de classe alta e em bairros menos favorecidos. Não existe
uma faixa de idade também. Nós temos acumuladores idosos, mas também temos acumuladores jovens. Então é um fenômeno que ainda precisa ser estudado com mais profundidade, né? Esse estudo que nós estamos fazendo em conjunto aqui em Curitiba, talvez nos aponte um caminho, inclusive para o tratamento dessas pessoas e para a destinação desses... por exemplo, no caso dos animais, nós temos um problema sério, porque a quantidade de animais é muito grande e a gente precisa ter um destino adequado para esses animais. Isso não é uma coisa fácil de se fazer. O senhor já foi diretor nacional da Anvisa, teve uma visão geral do nosso país. Em relação aos acumuladores, isso se espalha por todo o território nacional também? O senhor tem informações a esse respeito ou só nas grandes cidades? Nós temos informações das grandes cidades, né? Como é o caso de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba. Eu não tenho uma informação mais detalhada se isso se alastrou de forma mais ou menos harmônica assim, pelo país. Mas nas grandes cidades, este é um fenômeno que já se observa. Em relação ao papel, digamos assim, da Anvisa, nós sabemos que aqui em Curitiba há toda uma estruturação da vigilância sanitária, mas nos estados menores e nos municípios menores, como é que funciona esse sistema? O senhor disse que normalmente são os estados que fazem a cobertura. É mais precária essa fiscalização no interior do Brasil, no Brasil profundo, ou hoje nós podemos dizer que estamos a um nível de um padrão razoável para o grau de desenvolvimento civilizatório que nós temos? Eu acredito que nós avançamos muito na vigilância sanitária no Brasil. Nós tivemos 2 momentos muito distintos na história da vigilância sanitária. Um até o final dos anos 90, onde o sistema de vigilância sanitária era coordenado pelo Ministério da Saúde através de uma secretaria de vigilância sanitária do próprio Ministério. No final da década de 90 e início dos anos 2000, foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária com o objetivo de dar mais robustez a esse sistema. E eu acredito que a gente alcançou esse objetivo ao longo desses praticamente 16, 15 anos, né, já de existência da Anvisa e da organização do sistema. A Anvisa conseguiu financiar estados e municípios para que desenvolvesse um sistema de vigilância sanitária. Nós temos a vigilância sanitária e equipes de vigilância sanitária na maioria dos municípios do Brasil, não diria em todos os municípios, mas na maioria dos municípios tem pelo menos uma equipe de vigilância sanitária que desenvolve algum tipo de ação de vigilância sanitária, seja a mais simples, que é a identificação de riscos à saúde, seja os mais complexos, como no caso dos municípios maiores, onde praticamente todas as ações de vigilância sanitária são desenvolvidas. Então eu acredito que a gente alcançou um patamar bem importante na vigilância sanitária do país. O senhor é o diretor de vigilância sanitária aqui do município de Curitiba, uma cidade com quase 2 milhões de habitantes, sede, digamos assim, de uma região metropolitana. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós como é que se está organizada essa estrutura, como é que as equipes atuam, porque, claro, assim nós teremos uma visão de como funciona numa cidade, podemos assim afirmar, de porte grande, mas que, como o senhor disse, essa estrutura pode ser aplicada de uma forma reduzida em qualquer município. Certo. Aqui no município de Curitiba, nós dividimos o município em 9 distritos sanitários, para justamente facilitar a atuação da vigilância sanitária. Então, cada um dos nossos 9 distritos funciona como se fosse um município menor. E cada distrito desse tem uma equipe de vigilância sanitária. Essas equipes variam de distrito para distrito, mas basicamente nós temos uma equipe composta por farmacêutico, enfermeiros, nutricionistas, médicos veterinários e outros profissionais que atuam também na vigilância sanitária, mas basicamente equipes formadas por esses profissionais, por técnicos de nível médio e que se dividem fazendo basicamente o atendimento às denúncias e reclamações que a população faz. Esse é um serviço muito importante para nós, porque é uma forma de captar da sociedade os seus problemas.
as inspeções de rotina para a liberação da licença sanitária, as inspeções de monitoramento de produtos no mercado. A gente faz também coletas de produtos diversos, como medicamentos e alimentos, por exemplo, para análise laboratorial para verificar a qualidade do produto. E ações educativas. Isso é muito importante também, a gente trabalhar com a comunidade, levando informações para que a comunidade nos auxilie também na prevenção desses riscos sanitários. Então, basicamente, a estrutura da vigilância sanitária é no sistema de inspeção, de monitoramento da qualidade de produtos e de ações educativas, com equipes multidisciplinares e multissetoriais. Numa cidade como Curitiba, a estrutura da vigilância sanitária envolve quantas pessoas aproximadamente? No nosso caso, aqui em Curitiba, nós temos um corpo técnico formado de aproximadamente 200 pessoas. E essas pessoas, elas são capacitadas, têm cursos específicos para a área, digamos assim, um treinamento específico para a função? Exatamente, são treinamentos e capacitações que são feitos periodicamente, seja organizados pela própria Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Então, nós fizemos, por exemplo, um treinamento para capacitar os nossos inspetores a fazer a inspeção de clínicas onde se realizam mamografias, por exemplo. Então, nós capacitamos os nossos inspetores para fazer inspeções nessas clínicas. Mas os treinamentos podem ser feitos também em conjunto com o Estado, como vai ser organizado um agora para inspeções de estabelecimentos que trabalham com raio-x, ou treinamentos nacionais organizados pela Anvisa, de capacitações de inspetores da esfera nacional, por exemplo, em boas práticas de fabricação de medicamentos, que é uma coisa mais específica, mais complexa, e aí a própria Anvisa organiza essas capacitações. Mas, periodicamente, os nossos técnicos são capacitados para a realização das atividades de vigilância sanitária, de inspeções ou de monitoramento. Nós falamos há pouco dos acumuladores. Tem um outro fenômeno que ocorre nas grandes cidades que diz respeito aos pet shops. Eles também estão, muitas pessoas têm os seus animais de estimação, os pet shops também estão sob a vigilância sanitária? As clínicas veterinárias, elas podem ser inspecionadas pela vigilância sanitária. Logicamente, existe um grau de risco no tratamento e no cuidado com os animais, na utilização dos medicamentos, etc. Então, o licenciamento das clínicas veterinárias também pode ser realizado pela vigilância sanitária para a liberação da licença sanitária de funcionamento. Os medicamentos veterinários são, o controle da qualidade e da produção desses medicamentos são atribuições do Ministério da Agricultura. Certo. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco o Dr. Luiz Armando Hertal, ele que é diretor da Vigilância Sanitária aqui na cidade de Curitiba, e o nosso tema foi a vigilância sanitária. Dr. Luiz Armando, eu quero agradecer muito a sua entrevista e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado.